Balão de diálogos nas cores rosa e verde compõe o logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam Mulheres na Política. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, foi eleita Procuradora da Mulher em votação realizada em maio deste ano. Soraya é advogada formada pela Universidade Federal Fluminense e deputada em terceiro mandato. Aline Em Machado, 2017, por unanimidade, foi eleita coordenadora da bancada feminina, exercendo um trabalho que mudou o olhar da Câmara em relação à pauta e às conquistas das mulheres. E é com a deputada Soraya Santos que eu converso agora no Elas Pautam. Deputada, muito bem-vinda. Nova Procuradora da Mulher. A senhora agora tem esse novo desafio no cargo de procuradora, mas a senhora já foi também coordenadora da bancada feminina. Como é que funciona a estrutura em defesa dos direitos das mulheres aqui na Câmara dos Deputados? Bom dia, Aline, é um prazer estar com você. PL, Eu tive Rio o de privilégio, Janeiro, sim, de ser Procuradora da coordenadora. Mulher, mulher de E pele quando branca aqui e cheguei, cabelos nós éramos só castanhos. 49 mulheres. Então, algumas questões me chamavam a atenção. Nós tínhamos assento no colégio de líderes e a nossa cadeira era lá no final da mesa. E a gente teve que trazer para cá para a gente ser ouvida. A gente teve que fazer um mapa estratégico para defender o que a gente queria enquanto bancada feminina, né? A gente só votava matérias de mulher no dia 8 de março, como se fosse um favor para o parlamento. Poucos os partidos tinham, por exemplo, vice-líderes mulheres. E então a gente não tinha voz. E isso foi um marco, porque a pauta número 1 de mulheres tem que ser mulheres em espaço de decisão, seja ele público ou privado. Esse é o olhar da sociedade, onde você tem que fazer essa diferença. E ali nós começamos, inclusive, uma luta para que a gente tivesse pelo menos 10% de mulheres em todas as cadeiras do país. A Secretaria da Mulher, ela tem 3 estruturas muito claras, ela tem um tripé. A da coordenadora é um trabalho que ela tem aqui dentro, assento no colégio de líderes, defender que aquela matéria seja votada para que possa ter melhoria. Aí a gente está falando de planejamento familiar, a gente está falando de saúde da mulher, a gente está falando de educação, toda a matéria legislativa que a mulher traga esse olhar para a lei. Esse é o trabalho da coordenadora, fazer com que as matérias não sejam só votadas no dia 8 de março, mas em todo o ano, que as mulheres tenham posições de presidência de comissão, matérias relacionadas à medida provisória, porque aqui quando eu cheguei parece que as mulheres só podiam ter relatorias de matérias da assistência social ou de violência contra a mulher, como se nós não entendêssemos da área tributária, de todas as áreas. Então esse foi um marco que a Câmara começou a enxergar. Já o papel da Procuradoria é outro completamente diferente. O deputado federal e a deputada federal, além de elaborar leis, eles têm um papel de fiscalização. Então, o papel da Procuradoria é ir para a ponta. Ela tem que saber se está sendo aplicada aquela lei que votou. Nós fizemos, por exemplo, uma lei que dá direito à mulher, na hora do nascimento do seu bebê, fazer a ligadura de trompas. Deputada Soraya Santos, A gente quer saber, PL, como Rio de procuradora, se Janeiro, isso está acontecendo e Procuradora por da que Mulher. não está acontecendo. Então, a Procuradoria, ela não trabalha como parceiro diretamente com os líderes, ela vai trabalhar com quem? Com o CNJ, para saber se um juiz está paralisando ou não um processo dessa mulher, com o CNMP, com o Tribunal Superior Eleitoral, se a gente estiver falando de violência política, com todos os agentes externos de execução daquela lei. Aí a gente está falando nas secretárias de política das mulheres. Então, como procuradora, a gente tem esse papel de fazer acontecer e de levar informação, porque é impressionante, eu chego em muitos municípios pelo Brasil afora, Aline, as pessoas sequer sabem que tem aquele direito. Nova Procuradora da Mulher. Como a gente pode dizer, a coordenadora trabalha internamente para sair a lei e a procuradora tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho e ter parceiros externos para fazer acontecer. E agora a secretaria ganha o terceiro pilar, que é o observatório. E é incrível, porque nós estamos querendo fazer e trazer a academia para estudar por que está acontecendo determinadas coisas. É o sentimento da sociedade. Nós estamos trazendo o observatório com vários temas, que hoje foi eleita pela primeira vez a deputada Iandra. Então esse é o desafio da Procuradoria. Definir num mapa estratégico, e esse é o primeiro legado que eu quero deixar, quais são
os nossos papéis, como a gente tem que ser visto na sociedade, como tem que ser visto aqui dentro e traçar quais são as primeiras linhas a serem executadas nesse biênio, porque o nosso mandato é de 2 anos. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Obrigada pela deixa. Quais são as suas metas nesses 2 anos que começam agora? Nova Procuradora da Mulher. Primeiro é que a sociedade entenda o que é a Procuradoria. E para isso acontecer, a gente está desenvolvendo lá na Procuradoria, e a gente vai anunciar isso em agosto, já estou te avisando de primeira mão, nós desenvolvemos um sistema onde a gente vai dar acesso às procuradorias das assembleias estaduais, ou seja, elas vão poder mandar informações de lá para cá. E também vamos dar para as capitais. Vamos compartilhar nosso sistema. Para quê? Para que a gente faça chegar o que está acontecendo lá. E o papel delas é a mesma coisa em relação aos municípios. Deputada As pessoas Soraya precisam Santos, entender qual é a PL, diferença da Janeiro, Procuradoria Legislativa da Procuradoria Municipal, por exemplo. E o quanto é importante trabalhar em rede. Então, você imagina no tema violência política, que muitas vezes acha que a violência política está relacionada só a parlamentares. Não. Violência política é um crime contra qualquer mulher em espaço de decisão. Porque quando a mulher está como presidente de um órgão, por exemplo, ela, na maioria das vezes, ela não é atacada pela sua gestão, ela é atacada pelo seu físico, por questões pessoais. Isso é muito grave. É uma forma de inibir a mulher de ocupar um espaço que é dela por direito. Né? É olhar para um parlamento e questionar assim, Aline, que democracia é essa se eu não me vejo representada? Democracia tem que ser a representação da sociedade. Por isso que um dos pilares vai ser implementar e fazer chegar na ponta de diversas formas a violência política contra a mulher. Nova Porque a Procuradora gente da quer Mulher. saber, não quando sai um caso absurdo no jornal, mas no cotidiano das pessoas, Deputada como Soraya essas mulheres estão Santos, sendo PL, tratadas Rio de em Janeiro, todos esses Procuradora níveis. da E Mulher. por isso a gente tem que trabalhar em rede. A Câmara, ela tem que funcionar na Procuradoria como um maestro de uma orquestra e trazer essa informação da ponta. O que não se mistura com a Procuradoria Municipal, por exemplo, que tem o papel de subsidiar o prefeito, né? Ou, se for estadual, subsidiar o governador. Não, essa Procuradoria é para que aquela legislação possa atingir efetivamente as mulheres daquele município. E também colher informação, que quando você trabalha em rede, você imagina a riqueza do que a gente vai ter a médio prazo. Porque o problema do Brasil é muito grave em relação às informações. Os bancos não se comunicam. Então esse é um pilar que a gente vai trabalhar firme para entender por que o Brasil, quando fala de pirâmide de poder, nós temos uma grande maioria na base e temos uma minoria na ponta. A gente quer saber o que está acontecendo. Outro pilar que a gente quer fazer, Aline, está ligada à área da saúde. A gente tem votado matérias importantíssimas garantindo a saúde da mulher. E a gente percebe que quando chega no município, elas sequer sabem disso. Então, esse trabalho em rede, a gente vai dar um foco muito grande. Eu estou presidindo uma comissão que trata da violência obstétrica. Você não tem noção do que chega para a gente todo dia. E a gente está atrás dos bons modelos, sabe, Aline? Porque quando a gente vai atrás dos bons modelos, modelos que são feitos através do dinheiro do SUS, a pergunta que a gente tem que saber é o seguinte: é dinheiro público e está sendo bem aplicado? Como está sendo aplicado? É com esse resultado. E se um fez, o outro pode fazer. E se não está fazendo, a gente tem que forçar. Nova Procuradora Forçar da Mulher. acontecer. Eu tive semana passada visitando um hospital, a mulher estava tendo filho, estava já em trabalho de parto, e eu perguntava para ela, que era o 4º filho dela, se ela queria ligar as trompas. E ela falou assim, é o meu sonho. Eu disse, então se aproveita e liga agora, porque nós já temos uma lei que te garante isso. Eu perguntei ao diretor, esse hospital tem o equipamento para fazer a ligadura pelo umbigo? Tem. Mas o médico falou assim, nós temos 60 dias para fazer isso. Não. Por que eu vou esperar 60 dias se ela pode fazer agora? Então essa informação tem que chegar. Então o papel da Procuradoria, Aline, é fundamental, porque a lei ela só vai se aplicar se chegar perto do cidadão. E a Procuradoria vai ter esse papel, sabe, de divulgador, de provocador. E até para saber o que está acontecendo para que aquilo não chegue. Não dá só para justificar, porque o Brasil tem dimensões
continentais, desigualdade. Peraí, essa resposta a gente já tem. A gente quer saber por quê. Então, esse segundo pilar que a Procuradoria vai focar nessa semana e nesse biênio, estou falando de violência política, estou falando da área da saúde, principalmente quando a gente fala de planejamento familiar, e depois a gente vai falar de uma área muito importante, que é a área do empreendedorismo. Todas as políticas públicas que envolvem essa parte da mulher na sua economia, na sua independência. A gente vai deixar esse legado, que é um mapa estratégico. Vamos medir todas as nossas ações com esse foco. E em cada tema desse, Aline, a gente vai buscar o recorte também social. Porque quando você fala assim, a ligadura de trompa, a gente já tem clareza que há um recorte econômico absurdo. Nós temos, por exemplo, um pacto de diminuir a morte das mulheres, e a gente vê que a gente diminui em relação às mulheres brancas e aumenta em relação às mulheres negras. Quando a gente vai olhar a estatística, uma mulher teve 2 filhos de parto normal, o terceiro veio com risco de cesariana, a gente quer saber por quê. A gente quer saber o que está acontecendo. Eu estou dando um pequeno exemplo. Nós temos um foco que será permanente, que trata do procedimento da proteção combate à violência contra a mulher. Isso é um dado que será permanente. O Brasil ainda é pandêmico. Eu lembro como a gente pautou, Aline, o feminicídio. As pessoas falavam, que coisa, mimimi de mulher. Que bobagem essa coisa de feminicídio. A gente queria saber quantas são mortas, né, pela condição de ser mulher e quantas eram mortas por um latrocínio ou qualquer outra causa. Hoje as pessoas me perguntam, nossa, parece que está brotando feminicídio, assassinato de mulher no jardim. Não, é que nós viemos dando luz, falando, divulgando. Então, esse pilar da violência contra a mulher, ele será permanente na Procuradoria. Nova Procuradora porque a gente da quer, mulher, através desse trabalho em rede, aprimorar o fluxo, como essa mulher está sendo atendida. Se não tem delegacia da mulher, a delegacia comum tem a obrigação de atender. Se essa delegacia comum tem pelo menos uma sala de atendimento com um protocolo humanizado, como acontece nas delegacias de mulher, nós vamos fazer esse trabalho em rede que vai ser um vetor de alinhamento das boas práticas, para que a gente, independente de lei, a gente possa transformar esse país e fazer chegar lá o que a gente chama de dignidade da mulher. Deputada, a senhora falou sobre a necessidade e até a origem da estrutura é para que as deputadas estejam perto das cidadãs e dos cidadãos. Como é que a Procuradoria, porque a gente fala da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, pode-se imaginar uma estrutura longe ali da ponta, que é a mulher que sofre discriminação ou que sofre algum tipo de violência. Como que essa mulher, como que essa família que está nos acompanhando agora no Elas Pautam, pode chegar na Procuradoria? De que forma que essas denúncias, a quem procurar para chegar aqui na Câmara dos Deputados? E por que a Câmara dos Deputados tem a ver com isso, com o assunto da violência que acontece lá na ponta? Primeiro, Aline, é porque é papel e dever dos deputados. Deputada Soraya Santos, PL, Rio de Janeiro, ser fiscal da lei. Mulher. Se nós votamos uma lei, acontece um fato enorme e aquele fato está lá parado. Normalmente, algum deputado, algum parlamentar vai pegar aquele fato que saiu no jornal, imagina, e vai querer saber. Então, por exemplo, lá no meu estado, uma vez eu li uma matéria que um pescador tinha batido com fio desencapado numa mulher. Eu liguei para a delegada. Como é que estava esse processo? Bastava ser deputado para eu ter a obrigação de saber como estava a evolução desse caso, se estava parado, por que estava parado, para que a gente pudesse fazer acontecer. Então, a Procuradoria, o que ela tem como primeira ação? Criar um banco de dados que seja acessível às pessoas que estão na ponta. Eu preciso trazer essas informações. Então, a gente tem lá um telefone, um site, porque quando elas vêm procurar a gente, é porque elas já percorreram várias esferas e não tiveram resposta. Mas se a gente trabalhar em rede, se a gente chegar na ponta, com certeza, elas vão naturalmente procurar lá a Procuradoria da Mulher do município tal.
porque ela vai estar linkada com a gente vai dar todo o suporte. O processo da Aline está parado no juizado, não acontece, a gente vai dar um prazo. Por que está parado? Passou do tempo, vamos acionar o CNJ, se a responsabilidade for do juiz, se for do promotor, vamos acionar o CNMP. Aqui tem que ser a pessoa que vai provocar os poderes. Nova procuradora esse relacionamento federal, para que a gente saiba por que está parado. Eu sou uma pessoa municipalista. Não adianta a gente ficar colocando orçamento aqui e ali, fazendo lei aqui e ali, se o cidadão não receber e perceber o dinheiro que você colocou, como colocou e a benfeitoria. Assim também está ligado aos direitos humanos e às nossas pautas femininas. A gente tem que fazer de alguma forma acontecer. Então, quando eu assumi a procuradoria, ficou muito claro para mim que não adianta eu ter informação de meia dúzia de casos e chegar em plenário e protestar. Isso mudou? Mudou. Avançou muito. Quem fez até aqui fez muito, porque foram esses casos, né, que repercutiram. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós tivemos o caso do estupro coletivo. Nós mudamos a lei, porque quando a gente viu o estupro coletivo, a gente rodou no Brasil e via que estava acontecendo em tudo quanto é lugar. Esses casos servem para alerta, mas o dia a dia da pessoa que está injustiçado, que não sabe a quem recorrer, precisa ter um canal de comunicação mais rápido. E esse é um papel. Segundo, que a gente vai ter campanhas, divulgação, envolver a própria academia, através do observatório. E quando o trabalho ele está acontecendo em rede, num mesmo sistema, imagina a velocidade que isso pode ter. Quando a gente vai falar da violência política, por exemplo, nós temos um comitê de gênero no Tribunal Superior Eleitoral. A gente quer que a nossa denúncia vá direto para lá. A gente quer fazer um convênio com o CNMP para que aquela denúncia de um Ministério Público local que está parado possa saber, através do Conselho, o que está acontecendo. Então, o papel da Procuradoria é marcar o ritmo que as coisas devem fazer chegar na ponta. Segundo, ser o próprio papagaio, sabe? Aquela que vai ficar falando daquilo que o cidadão e a cidadã têm por direito. As pessoas não sabem. E ficam de pires na mão, muitas vezes, implorando uma ajuda que poderia acontecer. Quantas mulheres eu vejo, por exemplo, quando você fala de ligadura, que fica elegendo vereadores como se fosse um favor fazer ligadura de trompas. Não, é um direito. Ela não tem que votar porque ela conseguiu a ligadura de trompas. Na lei tem que ter protocolo, é no hospital. A gente tem que defender essa democracia, esclarecer que esse voto tem que ser um voto consciente. Sabe? E o papel da Procuradoria é fundamental, que é diferente do papel da Procuradoria da Câmara. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, para que a Procuradoria da Mulher? Aqui dentro. Já não tem a Procuradoria? O papel da Procuradoria é outro, que é para deputado e deputada, que é um papel institucional. É bem diferente. As deputadas não vão ser tratadas na Procuradoria da Mulher, nas questões da sua defesa, fora da outra procuradoria, porque eu brinco com os deputados que me perguntam assim, você é homem deputado ou deputado homem? Aí eles param. Deputada Soraya Santos, eu falei, eu vou facilitar a pergunta. Procuradora da Mulher. Eu sou deputada mulher e você é deputado homem, poderia ser deputado da forma que você quisesse. Nós fomos eleitos pelo voto igualmente, chegamos aqui para um processo democrático. Soraya sorri. Veja, então se tem uma procuradoria, se tem uma ouvidoria, é para todos. Agora, a Procuradoria da Mulher tem um papel que é para levar essa informação, porque a pauta feminina está ligada diretamente a direitos humanos. Isso é importantíssimo. Segundo, nós temos que ter um foco da luta da democracia de um país. E não dá para falar em democracia, e eu falo isso todo dia. Que democracia é essa? Que eu não me vejo representado, seja na presidência, na mesa de decisão. Veja, quando a gente estava como coordenadora, eu poderia ter disputado novamente a eleição, mas não, vamos fazer rodízio. E eu fui avulso para a primeira secretária. Por quê? Porque não tinha uma mulher na mesa.
Hoje virou uma normalidade. Sabe, Aline, eu acho que o papel da Procuradoria da Mulher está muito ligado a esse ponto. Eu não aguento mais escutar assim. Eu sou a primeira mulher, a primeira secretária, eu fui a segunda mulher presidente da Comissão de Finanças, eu fui a primeira mulher a ser secretária da Secretaria de Relações Internacionais. E aí eu vou para fora, eu sou a mulher, primeira presidente do BNDES. Chega de primeira, tem que virar uma normalidade. Então a gente tem que ter a luta da equidade. E equidade é isso, é homens e mulheres em todos os espaços. A gente olha, uma vez eu brinquei lá no Supremo, que eu falo assim, a Casa da Justiça tem que ter justiça em casa. Veja. Nova Procuradora da Mulher. Você tem uma base que tem juízas passando em concurso direto, mas quando você olha na pirâmide, são poucas. Então lá atrás, lá quando eu era coordenadora, o nosso movimento era qual? Para que pelo menos tivesse mulheres na lista, porque não tinham sequer, Aline, o nome numa lista. Aí veio o ministro Barroso como presidente do TSE. Nós fizemos um movimento e ele foi incrível. Ele fez a primeira lista no Brasil, uma lista tríplice de mulheres, para garantir o olhar de uma mulher no processo eleitoral. Veja, nós estamos falando que a gente já tem dificuldade de representação política. E você imagina, Aline, você não ter uma ministra mulher. E ele fez essa lista tríplice. Então, hoje, o que a gente está percebendo? Que a gente coloca a mulher na lista para legitimar a indicação dos homens. Então, a gente não quer mais mulher na lista. O que a gente já está defendendo? Uma lista de homens, depois uma lista de mulheres. É desse jeito, tem que romper. Fechada. Lista fechada. Não tem jeito. Você vê a última indicação do TSE, foi feita uma lista de 50% de mulheres e 50% de homens. E deram 2 homens. Adiantou lista? Ela legitimou a indicação de 2 homens. Então a gente não quer isso. Tem 2 vagas, uma lista fechada de homens, uma lista fechada de mulher. Então veja, naquela época como coordenadora a gente brigava para ter uma mulher na lista. Hoje eu tenho certeza que a Bené já está ali brigando para que a gente tenha listas alternadas. E a gente tem que brigar por isso. Então, como procuradora, para cada lugar que eu for, eu quero saber se cada governador está tendo esse olhar nas indicações dos tribunais. Porque quando ela consegue chegar, eles tiram. Veja, se você olhar quantas cadeiras a gente teve perdida. No Tribunal de Contas, por exemplo, nós só tínhamos uma mulher. E eu fiz questão de disputar aqui dentro, porque a vaga era da Câmara. Então, se eu faço esse barulho ali, a bancada feminina tinha de ter uma candidata. Porque se a gente pede, por exemplo, ao ministro para fazer uma lista tríplice de mulheres, na vaga da única cadeira feminina, como não ter uma candidata mulher? Então, com toda a pressão ou não, eu fui disputar. Perdemos a cadeira para um homem. Foi no TSE agora, com essa lista, 2 vagas. Era hora de ter uma titular. Perdemos cadeira para um homem. Tudo bem, ele mandou uma lista tríplice de mulher na vaga substituta. O presidente, que é o ministro Alexandre Moraes. Peraí, mas a gente só serve para a lista tríplice de mulheres na suplência? Nós temos que nos perguntar isso. Deputada Soraya Santos. Então, nosso PL, papel Rio de Janeiro, de procuradora da mulher é trazer o quê? Os movimentos sociais. A procuradora tem que trabalhar com a sociedade civil organizada. Todas as ONGs, eu quero você eleita, Mulheres pelo Brasil, todas as organizações de movimento de mulher, eles têm que vir com a procuradoria. Para quê? Para fazer barulho. Horas por conta de uma lei que já foi aprovada, hora para facilitar o trabalho da coordenadora que precisa aprovar aquela lei. Veja, é tudo integrado. São pilares bem diferentes, papéis bem diferentes, mas é essa interdependência. E as questões polêmicas, traz a academia. O observatório tem esse papel. Traz a academia, vamos ver o que está pesquisando. E a gente quer demandar pesquisa. A gente quer demandar para as universidades. Eu quero saber por que aquele estado, por exemplo, não elege mulher. O que está acontecendo? É o observatório. Porque contra a ciência é muito difícil. Contra números é muito difícil. Então eu estou muito empolgada, viu? Como procuradora, a gente já perdeu 6 meses. Nosso mandato é de 2 anos. Né? A gente acompanha, a gente é parte da mesa diretora. A Secretaria da Mulher é uma estrutura ligada à mesa diretora. Então, nosso mandato é de 2 anos. Mas nós custamos a fazer essa chapa. Mas foi uma chapa linda.
porque as questões das mulheres são suprapartidárias. Imagina o Brasil tão dividido, aí você tem PL e PT hoje nessa polarização. E como é a composição da coordenadora e da procuradora? A senhora e a deputada Benedita da Silva. Olha que coisa linda, nós somos do mesmo estado. Porque eu falo até com a Bené, ela não é mais uma pessoa, ela já virou um símbolo. Né? Eu sempre fui apaixonada com a Benedita, porque o que nos une é muito maior. Então, outra luta que a procuradora tem que ter é parar com essa conversa de dizer assim, aquela mulher não me representa. Todas me representam. Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos conta diferente. Quando eu pego meu avião para o Rio de Janeiro, eu sempre olhava assim para a Talíria, que é radical de esquerda, para a Cristonieta, que é radical de direita, mas as duas entravam no avião, ali, era interessantíssimo, as duas com filho pequeno e barriguda, as mesmas dificuldades. Esse é o retrato que desenha as mulheres. Então as mulheres têm que começar a ter empatia, parar de dizer eu não gosto dessa, não gosto daquela, aquela não me representa. Todas me representam, todas. Embora a gente tenha partes de pensamento desigual. A gente não pode imaginar que a gente vai fazer uma mudança cultural sem a compreensão das mulheres, porque são elas que criam os filhos, ainda a sobrecarga está em cima delas. Então a gente tem que transformar essa cultura. Há uma missão da própria mulher. Então, Aline, assim, a gente tem que trabalhar conceitualmente, por isso que o mapa estratégico ele é importante para medir o nosso avanço, como a gente mediu na coordenadoria. E eu lembro que a gente queria, pauta número 1, na época que eu era coordenadora, mais mulheres na política. Era o primeiro pilar. De 49, foi para 77, 77, 91. É pouco? Muito. Mas nós avançamos de 49 para 77, o que eu quero chamar a atenção é que nós avançamos ali de 49 para 77 mais do que os 30 anos que nos antecederam. Sabe como? Como na época o Rodrigo Maia não pautou nenhum item relacionado ao direito eleitoral na reforma eleitoral, nós entramos na justiça. E se tínhamos 30% de mulheres para disputar, veja, nova procuradora da nós mulher. queríamos então, no mínimo, 30% do dinheiro e tempo de televisão. Bastou isso. 30% de conseguimos. Recursos. Qual foi a mudança? Eleição de mais mulheres do que os 30 anos que não antecederam. Então não adianta dizer que mulher não gosta de política. Não adianta dizer, ela quer condições iguais. E eu, como procuradora, vou bater nessa tecla em cada lugar. Vou rodar esse Brasil. Parabéns, estou vendo que a senhora está empolgadíssima. Conte sempre com a nossa cobertura, com o nosso apoio aqui na estrutura de comunicação da Câmara dos Deputados e sucesso nas metas para esses 2 anos. Força, luta. Obrigada. Eu sou empolgada com tudo, mas eu acredito muito no Brasil e eu acredito na força das mulheres. E quando tudo está ruim, o único recado que eu dou, eu vou dar olhando para vocês. Quando tudo está ruim, chama uma mulher que ela dá jeito. O Brasil precisa de vocês. E é por isso que a gente quer, não só na política, mas em todos os cargos de direção desse país. Muito boa sorte, deputada. Obrigada. Eu conversei com a Procuradora da Mulher, deputada Soraya Santos. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, é só acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Aline Machado e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Elas Pautam. Créditos na tela. Logo, Câmara dos Deputados.